coisas que ninguém pode explicar. Você já ouviu histórias que deixaram a sua cabeça um pouco perturbada, que mexeu com seus sentidos, que fez você ficar pensando durante horas, mas qual será a explicação para este fato misterioso? Como é possível que tal coisa aconteça? Histórias que parecem mentira de tão absurdas que são. Algumas lembram até filmes de cinema. Abdução, espírito fora do corpo, viagem astral, visões de vultos, audições de vozes. Coisas horrendas que você não desejaria nem para o seu pior inimigo. O relato que você vai ouvir a seguir é da sobrinha Mara, que acompanha o canal há um tempo. Ela diz que conheceu o nosso canal, a nossa creche obscura, através do seu filho. Sim, ela é uma das sobrinhas mais velhas do canal. Porém, o que ela tem para compartilhar com você é algo que vai te deixar de cabelo arrepiado e te fazer refletir sobre muitas coisas que até o momento você não acredita. Talvez, após ouvir este relato, você mude a sua concepção sobre determinados assuntos. O nome dela é Mara e ela tem uma história muito obscura para contar. Vamos ouvir a sobrinha Mara e logo depois eu volto fazendo um breve comentário sobre o seu relato. Olá, tio Lu. Eu me tornei a sobrinha da creche obscura através do meu filho Michel Lucas. Investigando, na realidade foi uma investigação que eu estava fazendo no celular dele. O que ele estava assistindo, o que ele estava vendo. Como mãe sempre tem que estar atenta a esses detalhes, foi quando eu me deparei com a sua creche. E alguns vídeos, algumas coisas suas me chamou muita atenção. Porque há algum tempo eu sempre fui uma pessoa interessada em saber mais, obter mais informações a respeito de coisas naturais e sobrenaturais. E ao verificar os vídeos seus, principalmente com a questão do tempo parou, outras pessoas contando alguns relatos, eu gostaria de contar sobre algo que aconteceu comigo. Algum desses algo algum tempo atrás e outros mais recentes. Tenho tido algumas experiências pelas quais me tem deixado em dúvida com a minha própria pessoa. Já tive a sensação de ter sido... É loucura dizer isso. É estranho. Uma pessoa graduada, sou psicopedagoga, e se eu dissesse isso para qualquer outra pessoa, poderia me chamar de louca. É por isso que eu me calo em muitas coisas que acontecem comigo. Eu já tive a sensação, a quase absoluta certeza de ter sido abduzida e ter sido trazido de volta para minha cama. Eu tenho uma cicatriz bem assim abaixo da minha barriga, que não há uma explicação. É uma cicatriz que eu não recordo em nenhum momento da minha infância, da minha adolescência. É como se eu tivesse sido passado por alguma cirurgia. E não há uma explicação. E ela sempre me incomoda. Todas as vezes que eu estou vestindo roupa, que eu tomo banho, que eu passo a mão sobre ela, é algo que eu sei que tem alguma coisa, mas eu não sei explicar. Fora esses outros relatos, sempre pelo interesse de busca de saber um pouco mais sobre essas coisas. Recentemente eu tive uma parada respiratória
eu tive a certeza que eu tinha morrido, mas regressei. Não sei como que eu regressei, apenas acordei, depois de chorar muito, pedindo para voltar. Passado esse tempo, há mais ou menos uns 2 meses atrás, estava eu entre uma aula e outra, que eu dou aula de reforço. Um aluno faltou e eu resolvi, estava muito cansada, era por volta de umas 2 da tarde. Eu resolvi descansar um pouquinho até dar início à próxima aula, que seria das 3 às 4 da tarde. E como de costume, deitei na minha cama e dormi, dormi, como se eu tivesse dormido. Só que tudo que me lembro é de ter ido em lugares e é como se tivesse sido uma grande guerra, acontecido uma grande guerra, e eu chegava em determinado lugar e tinha pessoas de tudo quanto é nacionalidade. E eu ia atrás, tinha pessoas acamadas, pessoas enfaixadas. Eu ia atrás de pessoas, eu tinha como se alguém tivesse me passado uma missão de buscar determinadas pessoas, e tinha nome. Só que haviam muitas pessoas, só que eu tinha que ir atrás daquelas determinadas pessoas, as quais só eu sabia o nome. Então eu adentrava numa espécie de hospital, e ele tinha todo tipo de gente, com todo tipo de sintomas. Eu adentrei e procurava por aquelas pessoas, porque eu tinha que tirar elas daquele local. Enfim, e quando, depois de passar por isso, ver tantas coisas, tantas pessoas, eu me vi deitada do lado, meu corpo deitado na cama, e o meu espírito, eu me vi com a mesma roupa que eu estava, com a mesma roupa que eu me deitei, eu estava do lado do meu corpo, tentando entrar de volta no meu corpo. Foi um desespero. Eu tentava me beliscar, tentava me morder, mas não surgia nenhum efeito, até porque era o espírito tentando fazer o corpo reagir. É a coisa mais louca que eu já tinha visto em toda a minha vida. Eu me vi deitada, me via mexendo, balançando comigo, me chamando. Eu me sacudia e não tinha nenhuma reação. E quanto mais eu me debatia, tentando me chamar a mim mesma para levantar, para acordar, porque no meu inconsciente, lá no meu espírito, eu sabia que eu tinha aula para dar. Então eu falava comigo mesma, aliás, o meu espírito falava comigo, falava o meu nome e falava: acorda, porque você tem aula para dar. Os meninos vão chegar e você não vai estar acordada. E cada vez que esse ia passando, que eu ia me chamando para acordar, para que eu pudesse levantar, eu entrava em mais desespero. E quando eu via que eu não ia acordar, eu chorava e comecei muito a orar, pedir para Deus. Eu dizia para Deus: Senhor, me acorda. Senhor, me acorda. E essas foram as palavras que eu sempre usava. Em pranto de choro, meu espírito chorava, não o meu corpo que estava inerte. O meu espírito chorava e sempre repetindo a mesma coisa. Até que do nada eu despertei. No mesmo fração que eu despertei, eu levei algum tempo para saber me localizar. E quando eu levantei, tudo que me veio é: os alunos estão chegando. E quando eu custei levantar da cama, custei colocar os meus pés no chão, a sensação que o corpo estava pesado, um peso como um chumbo, tudo em mim estava pesado, a cabeça pesada, o corpo pesado. No intuito de melhorar aquela sensação, fui ao banheiro, tomei um banho rapidinho, me sequei, mas parecia que eu não estava no normal. Então fui para frente fui esperar os alunos chegarem, mas pensa o dia que foi um dia
desgastante, um dia cansado, como se eu tivesse batalhado, lutado, e o meu corpo estava numa sensação de peso terrível. E eu passei por isso, só que eu não pude contar para ninguém. Então, ao meditar no que estava acontecendo comigo, eu sei que eu morri. Eu morri e o meu espírito não queria voltar. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu só sei que eu estava inerte, o meu corpo estava inerte na cama, o meu espírito do meu lado do meu corpo, com a mesma roupa que eu me deitei. Eu me vi. É desesperador. É desesperador. Eu fiquei imaginando, se essa for a morte, eu não quero passar por isso de novo. Tanto é que depois, à noite, eu orei, pedi a Deus, falei com Deus. Falei, Senhor, não me deixe passar por isso de novo. Mas eu durmo, hoje durmo, tenho dormido, mas sempre com a mesma sensação. Não durmo mais, não deito mais às 2, 3 horas da tarde, não deito para nada. Com o receio de voltar àquele estado, e mesmo dormindo à noite, sempre coloco um travesseiro em mim, com a sensação de estar me segurando aqui na terra. E outra coisa que aconteceu comigo, mas isso já tem algum tempo, há mais de 1 ano. Eu estava dormindo e acordei com eu mesma me estrangulando. As minhas mãos estavam no meu pescoço, as 2 mãos posicionadas no meu pescoço, apertando o meu pescoço, me autoestrangulando. É a coisa mais terrível que existe. Você se auto-matar, não existe, não tem explicação. Isso foram um dos poucos fatos que tem acontecido, que já aconteceu comigo, fora outras coisas que têm acontecido. Mas resumindo, eu só gostaria de saber, vi que você é uma pessoa entendida no assunto, pesquisador. Gostaria de que você me ajudasse. Muito, eu preciso de ajuda. Eu não conto para ninguém, até por questão de pessoal chamar a gente de louca. Ainda mais eu, que sou graduada, eu tenho uma pós-graduação, então trabalho com crianças, jovens, adolescentes. Então você imagina como que seria eu contar isso para alguém? Então eu sei que muitas pessoas passam por experiências que não têm explicação, e elas não falam por medo, por receio, por serem taxadas. E isso inclui a mim mesma. Continuo assistindo todos os seus vídeos. Sempre que posto, sempre estou assistindo. Tenho seguido, tenho procurado entender um pouco mais. Voltar aos estudos que eu também fazia algum tempo atrás, que eu deixei de fazê-los. Prestar mais atenção, ser mais atenta no que está à minha volta, ao meu redor. E fico feliz de existir um canal que possa dar a gente, seres taxados como seres humanos normais, a possibilidade de se entender e de entender o mundo e o que há por detrás desse mundo. Hoje eu consigo entender que nós vivemos numa espécie de Matrix. E eu agradeço muito. E gostaria muito que o Senhor pudesse me ajudar. Porque eu não quero estar sozinha. Não quero guardar isso só para mim. Muito obrigada, tio Lu. Mara, muito obrigado por nos enviar o seu depoimento. Em primeiro lugar, a sua primeira experiência que você relata tem toda a característica de uma abdução. Existem várias histórias como a sua, desde séculos atrás. Existem registros muito antigos de pessoas que na Idade Média sofreram experiências muito similares à abdução. Porém, esse é um assunto
que eu prometo falar com mais detalhes em outro vídeo. Em relação às suas outras experiências sobrenaturais, você é uma pessoa que tem um senso espiritual muito aguçado, é uma sensitiva. Então, isso é algo que precisa ser tratado. Procure na sua igreja, na sua congregação, na sua cidade, ou pessoas da religião que você pratica, uma orientação para você poder trabalhar esse seu lado espiritual aguçado. Eu te aconselho a procurar a Deus. Se você já busca a Deus, busque Ele de uma maneira muito mais intensa do que você busca. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, independente da classe social, raça, sexo ou graduação. Isso não importa. Eu também tenho nível superior e já passei por coisas extremamente absurdas. Você precisa apenas entender melhor o que está acontecendo com você para que você possa se tratar espiritualmente. Sobre as experiências que você relatou, continue acompanhando o canal, porque muito em breve falaremos sobre viagem astral, sobre visão do espírito fora do corpo e outras coisas que você relatou aí. Continue nos acompanhando e obrigado pelo seu carinho e respeito. Nosso papel aqui é coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e participe da minha creche de crianças obscuras. Gostaria de convidar você a se tornar um patrocinador deste canal. Com apenas $2 você já ajuda bastante. O link está aí na descrição do vídeo. Clique e veja como você pode contribuir com este canal. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.